Azul. Azul é a cor que a gente identifica o além. Além do horizonte, de qualquer fronteira. Além do que enxergamos no céu, no mar. Azul. Azul é um código que universaliza uma sequência de cores e tons que não conseguimos diferenciar de longe. Uma cor rara de se ver pura na natureza. O céu, a água, os horizontes não são azuis mesmo. São por representação nossa, para universalizar uma realidade muito mais diversa. A terra é azul, de longe. E quem vem de longe tem sempre essa busca em comum. Seja para seguir viagem ou fazer uma parada. A água é fonte, revelação, caminho de vida que carrega vestígios de tempos quase imemoriais. Quase porque é possível seguir seus rastros. Vestígios de uma história anterior aos dados que já reconhecemos. E quando a água do território vai tornando-se apenas vestígio também, o que mais corre o risco de desaparecer? Toda essa cadeia da montanha era Itaiuapira. Ita é pedra, pira é peixe, Iô é água. As cidades, se você for ver no século XVIII, aqui, a região que é chamada de Bragantina era tudo Atibaia. E ela ia até Pouso Alegre. Então, uma grande parte de Minas estava dentro dessa região. Isso aí foi até os anos 1900, 1910, ainda essa definição de território. Bragança era um dos produtores que produzia muito milho, porque tinha muito pouco. Amendoim, pouco de amendoim e tal, feijão, a cachaça e o trigo. E Bragança era uma fornecedora, né, de alimentos para São Paulo, para o ciclo da mineração. Essa imagem fica melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como vocês acham que aqui o lugar onde vocês moram influencia na comida que vocês comem? O que vocês comem? Vocês comem coisa que vem daqui? Vocês acham que... O ovo é daqui. O leite é daqui, que é da vaca. A carne é daqui. A carne é daqui. Manjericão, a gente tem espinafre, couve. Então é daqui também. Fruta também tem, né? Tem. A gente tem manga, amora branca. A gente tem goiaba. A gente tem até goiaba branca.
acerola, laranja, laranja-lima, limão galego, siciliano. É muita coisa. Que beleza, né? E quando vocês vão, tipo, vocês fazem feira ou não faz feira nada? Não precisa Não, fazer a gente feira? não faz feira. Tem muita coisa aqui, né, já. Você tem que conhecer a área, você tem que conhecer a terra, e você tem que conhecer o que você vai plantar. Senão não vai dar certo. Porque a terra, você tem que conhecer, tem que ver para que você vai usar aquela terra, para que ela é boa. Grandes produtores não querem produzir alimento, ele produz milho e soja e coisas grandes. Produz as grandes commodities, né? E aí o alimento mesmo básico que você come no dia a dia, feijão, arroz, salada, não corre um risco de não existir. Vocês não conseguem, por exemplo, filmar o cheiro, né? Como é que é? Vocês conseguem filmar o cheiro? Quanto mais existe migração e imigração, mais a gastronomia se move. Então, quando a gente fala de gastronomia mineira, como você falou, Bragança, naquela época, se a gente fizer um risco, onde que é Minas, onde não é, mas era uma região que tinha pratos muito similares, né? Então, a gastronomia ela é mais em cima da cultura dos povos e das pessoas que passam por um local do que de uma linha geográfica propriamente dita. O interessante é de que você pensa no prato, mas antes do prato vem alguma coisa também, né? E depois da prata vem também alguma coisa, né? Vem um bom cafezinho. Né? O café é assim, aqui essa região ela era produtora de café antigamente, tanto que o meu avô tinha fazenda de café. Então assim, era tudo, em vez de pasto, era tudo café. E com o tempo que foi escasseando a mão de obra, que não tinha mais quem trabalhasse na colheita, foram cortando os pés de café. Aí esse daqui é de um senhor que eu compro, que tem ainda alguns pés de café, que ele processa, aí torra no fogo, naquela bola antiga, que até eu tenho uma pendurada ali. E aí eu compro dele o café torrado e moo nesse moedor, que também é antigo, que era da banca do mercado municipal. O primeiro a chegar em Bragança foi em 1650. Não existia nem Atibaia e muito menos Bragança. As terras dele começavam no rio Atibaia e ia até o rio Jaguari. Tinha 22 km² de terra. Essas Marias eram grandes glebas de terras que o governo distribuiu para populacionar, né? Como é que fala? Para incomodar. Desenvolver. Para desenvolver, O governo cedeu a terra para o pessoal produzir. Na verdade o governo era o rei de Portugal, né? Quando eu falo governo. Das capitanias no tempo das capitanias. Foi determinada as famílias para produzir determinados produtos. Entendi. Tanto é que nós temos um bairro aqui que pertencia a Bragança, chama-se Paiol de Telhas. Não sei se vocês já ouviram falar. Porque Paiol de Telhas tinha uma pessoa que plantava milho e ele fez um paiol e cobriu de telha. Isso foi em 1810. E esse lugar chama-se até hoje Paiol de Telha. Entendeu? Por quê? Ele criava muito pouco e vendia os porcos para São Paulo. Vendia a carne e o toucinho por causa do óleo, que não tinha óleo. Entendeu como é que era? É mais ou menos isso aí. E eram grandes propriedades ou era agricultura familiar? Assim, não, esse que eu falei, ele era muito forte. Ele tinha 7 sesmarias, todas compradas e registradas em cartório. Primeiro cartório de ofício de notas de Bragança. Depois que Bragança tornou vila em 15 de dezembro de 1797, aí sim, nós temos os dados que eram censos realizados na época. O café em Bragança ele chegou em 1822. Com a abolição da escravatura, os escravos não mais ficaram nas fazendas dos cafeicultores. E aqui em Bragança já tinha alguns italianos que já tinham vindo antes, trouxeram esses italianos para trabalhar nas lavouras de café. E trazem com eles os costumes, que também se tornam costumes alimentares. No caso, a linguiça. Quando se fala de Bragança, você fala em café, você fala em linguiça. Numa determinada época, falava-se muito em cachaça de Bragança, porque existia aqui uma plantação, existia aqui uma demanda e a necessidade de se produzir isso.
embaixo. Agora, 23 anos atrás, que eu recomecei de novo aqui, que estava sendo excluso, né? E aí ia morrer a história. Eu, como eu tinha muita gostada de mexer com isso aqui, gostar de apreciar a cachaça também, inventei de começar a tocar de novo. Recomecei. Aqui entrava onde tinha um alambique aqui embaixo, que é movida a roda d'água. Mas pode ir embora para frente, que não dá para ver mais nada. Já transformou tudo, sabe? Mas eu conheci. Eu tinha 11 para 12 anos. Então, vou mostrar para vocês exato onde é o lugar. Nós vamos manobrar nessa porteirinha aqui. Tá vendo? Aquele pé de manga ali, onde tem aquele cercadinho, ali que era o alambique da minha avó, que a minha mãe trabalhou. A peça ainda tá lá, só que o parente aqui não libera, né? Não vê, não dá, não empresta a peça. Para manobrar aqui, eu vou voltar para trás. Esse é o que eu falei que eu trabalho 25 anos, né? Como que funcionava aqui? Não, assim, olha um pouquinho de situação que tá. Daí nós vendemos para ele, jogou outro fora e ficou aqui. Aqui, né, quebrou um espelho, eu coloquei o espelho quando eu tinha aqui meus 12 anos, coloquei o espelho aqui para pentear o cabelo. Ó, tá vendo aqui? A história. Então, como eu te falei, a família começaram a chegar aqui por volta de 1860. Foi italianos velhos com os 8 filhos, sabe? Quando nós começamos a morar aqui, toda em volta, que você vê aqui, onde tem plantado soja, né? Agora, nesta época, isso foi em 1979, era todo café. Né? Aqui do lado, lá em frente, só café. Antigamente era muito simples colocar o café na carroça e vender, porque o cara produzia muito. Então tá tudo certo. Hoje já não se tem mais isso. E nós não produzimos um café para fazer um cappuccino, para fazer um pudim. Nós produzimos café em saco para vender para o europeu. Por causa da história de 200 anos de café. Nessas andanças e buscas aí da história, a gente vai descobrindo uma série de coisas interessantes. E eu acho que o que mais nos impressiona hoje é por que Bragança foi o local de melhor produção de café, foi a maior produtora de café de qualidade, café fino, que se chamava na época, do Brasil, durante anos. Nós temos quase certeza que essa história do café fino, o pulo da commodity para um café mais elaborado, ele teve raízes aqui em Bragança também. Daqui eu acho que surgiu isso, nós estamos buscando comprovações. É o café? Que fazer o processo da planta até a xícara. É a função da associação, é o resgate da história do café de Bragança Paulista. E a segunda coisa é fazer um café de excelência. Bragança tem características muito próprias. Ele tem solo único, segundo melhor clima do mundo,
o melhor lugar do Brasil hoje para o plantio do café arábica é a região Bragantina, a Mantiqueira de Bragança Paulista. O meu negócio é buscar e certificar café especial. Então, o que é café especial para mim? Um café que atinge no mínimo 80 pontos. E para a associação, a gente busca cafés no mínimo 81 pontos. Então, tem um protocolo, uma análise sensorial que é feito. Alguns atributos são avaliados, como aroma, sabor, acidez, corpo. Isso não quer dizer nada em relação ao que eu penso sobre o café. Não é meu gosto que diz, é um protocolo que eu sigo. E no final essas notas são somadas e eu tenho um geral. Se o café atingir acima de 80 pontos, é considerado um café especial. Então a gente quer agregar esse valor e trazer essa rastreabilidade para o café que sai de Bragança. O suíno é mais fácil de criar do que um boi. O suíno você cria no quintal da sua casa. E era assim antigamente. Essa questão da linguiça é uma questão da necessidade também e do conhecimento de cada família, de cada local que vinha da Itália. É uma tripa recheada com pedaços de carne, sal e algum tempero. Então, não estraga. Alguns temperos dão sabor e alguns temperos ajudam a desumidificar. E a questão da linguiça, né, a questão dos porcos que eram criados aqui na minha região, em Tuiuti, Tuiuti pertenceu a Bragança, né, até 91. Aqui tem muitos lugares que criam porcos, né, até hoje, isso é muito comum, né, tem muitas granjas, né, e é uma coisa que existe há muito tempo, né, então, e persiste, e subsiste ao tempo, né. Na minha família, por exemplo, eu cresci vendo linguiça sendo produzida em casa pelos meus avós. Eles colocavam a tripa de porco em cima do fogão de lenha, deixavam secando, né? A gente comia às vezes a tripa do porco e é gostoso, é salgadinho, enfim, é uma coisa interessante assim de experimentar e tudo mais. Mas isso é uma produção artesanal em casa para comer e às vezes para vender para um outro vizinho, enfim. Eu diria que assim é uma produção mais original. Mas esse não é o processo de produção, tá? Ela já está temperada e pronta para ser ensacada. Porque eu tenho que fazer o corte, eu não compro o porco, eu compro só o pernil. Então eu tenho que fazer a manipulação da carne.
desde o corte até a moagem, que a gente tem que moer toda a carne. Depois de moída, a gente tem que fazer o tempero. Para um produto desse tipo, é obrigatório você ter nitrito de sódio e nitrato de sódio. São conservantes? São conservantes. Só que, para você fazer uma linguiça dessa daí e embalar, em 3 dias você não tem mais condição de comer. Entendeu? Porque ela deteriora muito rápido. Então, um pouco, na verdade, eu uso o mínimo que eu posso de conservante. Por isso eu congelo. Aqui a tripa que a gente usa para ensacar. É um embutidor manual. O pessoal chama de canhão, mas é um embutidor. Não é mais artesanal assim, do jeito que a gente faz, é manual mesmo. Esse é o produto praticamente final, né? As pessoas têm de fritar a linguiça direto. Eu não gosto de fritar a linguiça direto. Eu gosto de fazer assim. Eu dou uma fervida nela para que ela dê uma cozinhada. Ela cozinha primeiro. Isso aqui dá uma má impressão, essa espuma aqui, né? Isso aqui não é nada não. Isso aqui é uma gordura que tem na linguiça. Ah, vamos cortar a linguiça. Eu não vou cortar nada. Eu vou pôr assim, ó. Né? Olha, tá bem rústica, tá vendo? Corta o russo mesmo assim, ó. Se vai fazer mal, eu não sei, mas eu vou colocar um pouco de mel. Aqui, esse vídeo editado aqui é ao vivo. Aqui ele faz ao vivo, tá mais ou menos. Que é o pernil, o couro do pernil com um pouquinho de carne. Sim. Com muita carne ela fica amarga, se fritar muito. Você nota que até o cheiro começou a aparecer. E a hora que o fogo fica forte, você não pode parar de mexer. Ó. Que não tem segredo, tem? São poucas coisas que a gente não precisa ter tem muito luxo, muita coisa, muito cheio de coisa. São coisas simples que resolvem a nossa vida. Ó, pouca carne. E mais a pururuca. Que os antigos comiam isso, não comiam carne. Viu? Quer comer carne, come lombo, come pernil. Quer comer uma pururuca, você tem que comer a gordurinha. Que é a gordura que faz bem pra gente, a resistência que a gente tem. Que é a gordura do porco. Se coloca a carne aqui dentro, ela conserva igual uma geladeira. Ela não estraga a carne. Você vai fazer uma comida, você pega um pedaço de carne e faz. Agora eu vou colocar uma cebola inteira. Oi. Eu gosto de cozinhar com uma cebola inteira. Sim. E uns 4 dedos de alho eu vou colocar hoje. E uma folha de louro. Vai com casca e tudo. Faz bem pra saúde, né? Vamos lá. Fogão industrial, vai ser muito rápido. Tá cheiroso? Tá cheiroso, né? Ó.
Eu ralo a cebola. Como ele falou que eu ia colocar a gordura de porco, então aqui eu vou colocar um pouquinho dessa gordura de porco, ó. Né? A pimenta. A pimenta não tem mais aidume, tem sabor, né? E outra, se a pimenta fizesse mal, passarinho não comia. Chega a arder o olho. O alho aqui tá com casca. Agora, para esse caldo ele engrossar, eu gosto de deixar no fogo bem forte. Eu gosto de deixar nesse fogo aqui. Ele vai ficar bem... Olha só, quanto mais vermelha, mais gostoso fica. Aqui na cara comprou na feira, mas eu normalmente eu gosto de pegar no mato aí. Esse negócio de pegar no mato é bom pelo seguinte, passa na mão de menos gente, né? O caipira sabe quando vai chover, né? O caipira sabe o que vai, quanto tempo demora para sair uma planta. Ele sabe plantar, né? O caipira, ele vive sem muita história, né? Agora, o bacana não, o cara que não é caipira, o cara que é muito... Ele não sabe nada, né? Ah, eu sei, mas você sabe. Então vai plantar uma mandioca, você sabe. Vai plantar uma banana. Não tem muito segredo, mas fazer umas 30 vezes aprende. Acho que vou comer. Agora eu vou colocar açúcar. O couve é uma coisa muito chata de fazer e rápida. Ó. Quer ver? Bate fogo. Isso aqui é só para dar uma secada nela. Eu sou meio mineiro, né? Então mineiro gosta de coisa meio... Tudo que vai farinha. Olha. Por que você é meio mineiro? Porque eu moro na divisa. Acabei com você agora, Dona Maria. Eu moro na divisa de Brasil e Minas Gerais. Eu queria mesmo estar fazendo uma comida num fogão de lenha, né? Mas não consigo. Na cara não deixa eu fazer um fogão de lenha na minha casa. Por que, na cara? Porque ele não quer fazer. Eu adoro. É o meu sonho. Por que você não quer fazer tudo? Porque eu não moro no sítio, eu moro na cidade. Se eu morasse num lugar mais... né? Qual que é o problema? Ah, os vizinhos não gostam de fumaça, né? Mas você levar uma roupa e uma fumaçona na sua casa? Toda vez que eu vou fazer uma coisa, vou colocar uma comida fria, uma comida quente, eu abaixo o fogo maior. Né? Vamos que deu um azar de subir fogo aí. Eu gosto, mas na cara não gosta muito, mas eu faço um fogo ali. E ó, ovo se não tiver fogo, ele gruda, tá vendo? Ó. Olha lá. E a diferença do ovo caipira é essa aqui, né? A diferença do ovo caipira é que ele fica amarelinho. Esse é o famoso. Já matei muita fome com isso aqui, viu? O que é o alimento?
Alimento é uma fonte de manutenção da vida, né? E aí, aonde é que você é alimentado primeiramente na sua vida? Né? Dentro da sua família. E aí a família vem trazendo o quê? O que ele disse, a tradição dos alimentos que tem naquela família. Conforme as famílias vão se misturando, vão fazendo esse caldeirão que tem aqui no Brasil, é difícil se ter, como o Lino falou, uma comida típica, né? Bragantina. E quando a gente vai para a história das nossas famílias, ou da minha família, porque quando o Elton fala da produção da linguiça na casa, me lembra a casa da minha avó, porque assim, ela tinha o pilão de moer o café, né? Então ela era colono, né? Ela trabalhava como colono de fazenda, né? Então ela era trabalhadora rural, que ela ia para colher café, mas ela não ia comprar o café industrializado, produzido, porque, né, talvez o custo devesse, né, ser alto para ela. Então ela tinha o pilão para moer o café na casa. Então tinha um moedor de cana, né? A minha mãe conta da bexiga, que eu não sei se é do porco ou se é da vaca, mas que eles usavam a bexiga para enfeite, encher a bexiga mesmo do órgão do animal, né? E pintavam para enfeitar a casa, né? O que enfeita a casa? A pessoa, né, tem uma condição de vida que é muito precária, né? Você mal tem acesso à alimentação. E isso eu estou falando da minha mãe na infância. Minha mãe nasceu em 43, né? Então, estou falando aí de 53, né? Década de 50 em Bragança. O SEAD traz a informação de que apenas 3% da população vive na zona rural. Então, quer dizer, hoje a gente nem mais não se produz o que se consome na cidade, né? Eu fiquei pensando naquela época da greve dos caminhoneiros, né? Se o negócio se estende, quer dizer, né? Você começa a faltar alimento, porque você não tem realmente você não tem uma produção na cidade. Quando tem a produção é muito particular, é como o Elton falou, né? São pequenos proprietários produzindo para eles ou para uma venda que é muito pequena, né? Desvalorização, preconceito, falta de conhecimento, isso tem muito na nossa área de trabalho. Antigamente, há um tempo atrás, as pessoas, até hoje, muitas pessoas se sentiam envergonhadas de dizer que é agricultor. Não é todo mundo que tem orgulho de dizer que é agricultor. Porque o agricultor está com a mão manchada de nódia de batata, está com o chapéu de palha na cabeça e fala, não, vai filmar, eu quero que me filme como agricultor, tenho orgulho do trabalho que eu faço. Não é para... Você tem que... Porque isso desvaloriza a pessoa. Ah, não, vem lá do sítio, vem com o pé cheio de barro. Na escola, a criança do sítio, na maioria das vezes, é desvalorizada. Ela é discriminada na escola por causa que vem do sítio. Porque levanta de manhã, vai sair para pegar o ônibus ali, vai sujar todo o calçado, daí já entra com o calçado todo sujo na escola. As mãos, às vezes, estão assim, porque pegou uma planta e manchou a mão, não vai sair fácil. Sim. E isso vai tirando o pessoal da área rural. Só que, a meu ver, como agricultora, a área rural, a pessoa é humilde. Ela é simples, mas ela tem dignidade. Faz tempo que você trabalha com horta? Faz, desde 2010 que eu estou trabalhando com horta. E vocês moram aqui dentro da fazenda mesmo? A gente mora. Bom. Essa é mais uma coisa do orgânico. A propriedade, para ser certificada de orgânico, ela tem que ter condições mínimas para todos os funcionários. Tem que ter carteira assinada, tem um monte de regras nesse sentido também. Não pode ser uma propriedade que não trate bem os funcionários. E aqui vocês vão falar. Nossa, eu não sabia disso. Tem. Tem regras no sentido social também. Na zona rural, né, vocês vão encontrar ainda muita gente que vivencia costumes muito antigos de alimentação, né,
É uma região que você vai ver gente que produz milho, e isso há muito tempo, né? Gente que produz outras culturas, né? Você vai ver gente fazendo pamonha, né? Que é uma coisa assim muito comum em alguns lugares aqui, curau, sabe? Alguns alimentos que fazem parte também dessa história, mas que eventualmente não têm o mesmo brilho, né? Não se fala dos povos originários de Bragança, né? Para além, né? Dos povos europeus depois da colonização. Interessa a quem essa história, né? Dos indígenas ou desses trabalhadores que frequentavam o mercado? Essas coisas estão vivas, né? Essas coisas fazem parte da história e fazem parte do cotidiano das pessoas ainda hoje. Bragança, como uma cidade, não uma cidade que não tem uma identidade, mas ela tem uma identidade miscigenada, digamos assim. É uma mistura de raças e, sobretudo, muito influenciada pelo italiano. E as nossas raízes, essa conversa aqui me fez pensar nisso, que as nossas raízes, na verdade, elas não estão aqui, desse grupo aqui. Nenhum de nós tem raiz aqui. Então fica difícil a gente chegar numa tradição de raiz mesmo, né? Aqui no Brasil. Porque o máximo que a gente chega é 1500. É Portugal. E é 500 anos de história, é muito pouco. E cadê a nossa cultura indígena, né? Que foi anterior a essa ocupação, né? Aonde que está essa cultura indígena daqui? Os poucos índios, são os holandeses e alemães que vieram para cá em 1700 e pouco, que falam dos índios. E o resquício deles existe em Guarulhos. Sim, mas os holandeses e alemães escreveram da ótica dele. Sim, é claro. Mas é o que existe escrito. Mas não existe mais nada. Então, assim, existe também uma renovação nessa produção de documentos, ou pelo menos de como conceber os documentos, né? Porque existe um período da história que só os documentos oficiais eles eram tidos como fontes, né? Então, o que não era reconhecido como material se renova como fonte de pesquisa. Você tem uma renovação, né? Então, o que muda é a forma mesmo, como você questiona esse material. Então, tudo pode ser visto como fonte de pesquisa, mas, assim, quais são as perguntas, né? Quem produziu, em que momento produziu, para que produziu, né? Para quem produziu, quem é esse sujeito que produziu? Que a população, também até a metade do século XIX, eu não sei se o termo utilizado eram mulatos ou pardos, mas era a maior parte da cidade, né, da população de Bragança. Até 1850 não é pouca coisa, né? E geralmente as pessoas mencionam as suas outras descendências. E isso também reflete um pouco dessa história, né, da cidade, daquilo que se produzia, das culturas que se produziam também, né, porque era uma sociedade assim agrária, produção de alimentos, enfim, não era uma cidade, né, como a gente compreende hoje, né, como cidade administrativamente falando, né, Bragança foi freguesia, depois foi vila, muito depois se tornou cidade, né? Porque eram pouquíssimas, principalmente no século XVIII, né? Quando Bragança foi elevada à vila, eram pouquíssimas as cidades que existiam no Brasil, de modo geral, em São Paulo, pouquíssimas, enfim. Mas o que é curioso também é que eu percebo, conversando com as pessoas, assim, em Bragança, que elas não têm muito conhecimento desse período da história de Bragança. Às vezes elas não têm conhecimento que Bragança é tão antiga assim, né? E que é uma cidade colonial, né? É uma relação de força, a memória, a história ela é uma relação de força, é o que a Fátima, né, sempre enfatiza. Ela, como historiadora, né, ela sempre fala, a memória ela tem
disputa, ela tem a questão da tensão, né? Quem que vai? A história de quem que vai prevalecer? A memória de quem? É uma relação de força, né?